Boa tarde, começa agora o primeiro programa de opções semanal da Infomoney TV. Tem aqui ao meu lado Luiz Fernando Roxo, economista e sócio da Zen Economics. Luiz Fernando Roxo veio aqui no Infomoney, se apresentou mais ou menos há cerca de um mês com a sua estratégia do pozinho. A estratégia ganhou um sucesso, uma repercussão absurda. A gente fez uma matéria no site do Infomoney, foi muito bem repercutida. E agora o Luiz Fernando Roxo vai ter um programa semanal aqui no Infomoney TV, toda segunda-feira, às 14h40 da tarde. Então já deixa anotado na agenda, o programa vai ter cerca de 50 minutos. Nessa estreia, a gente vai comentar um pouco sobre o que é a estratégia do pozinho, né? Passar por alguns contratos que você acha interessante nessa semana. Lembrando para o pessoal que o vencimento de opções sobre ações na BMF Bovespa é daqui a 2 segundas-feiras, né, no dia 15 de agosto. Então ainda tem um tempo ali até o vencimento. A gente vai falar sobre os contratos do mês de agosto. Bom, Roxo, queria que você começasse apresentando a estratégia do pozinho para o pessoal que ainda não tem conhecimento, né? Legal. Gente, muito obrigado, muito bem-vindo ao programa. É a primeira edição do programa e hoje a gente vai contar um pouquinho sobre essa estratégia que vem tendo tanta repercussão. E muita gente fora da bolsa, ou que não conhece derivativos, ou que não tem experiência suficiente, gostou da estratégia, entendeu mais ou menos como funciona, ficou muito encantado com as variações. Então a gente tem tido uma enxurrada de pessoas procurando tanto os nossos treinamentos quanto entender melhor, principalmente a estratégia do pozinho e como executá-la. Existem vários tipos de pessoa, né? Algumas delas são pessoas teóricas, olham, leem, vão atrás de outras matérias comigo, outros vídeos, tentam entender com calma e depois montar a sua estratégia de maneira calma e estratégica. E tem gente que não, que é maluco, né? Eu era assim também, e já logo que viu a reportagem começou a comprar os pozinhos e começou a operar. Então a gente tem que falar para todos esses tipos de pessoa. Acho que o primeiro conselho é, gente, tenha bastante calma. A gente vai estruturar o conhecimento dessa estratégia para que todo mundo consiga entender toda a sua amplitude, desde do conceito, de por que ela funciona, quais são as condições, quais são as opções, os contratos, até principalmente a parte operacional, como executar, como compra, se está chegando perto do vencimento e a opção subiu, eu exerço, eu vendo. Então, existem muitos detalhes que precisam ser aprendidos, né? Ô Roxo, só para a gente deixar o pessoal, todo mundo alinhado no mesmo assunto, né? Como que você começou com essa estratégia e o que ela consiste, assim, basicamente? Legal. Como eu já falei mais algumas vezes, né? Eu estou no mercado há cerca de 20 anos, eu comecei com pregão, operador de mesa, faz 20 anos, sempre operei opções e dou aula também quase há 20 anos, a primeira aula que eu dei foi em 97, e percebi, a primeira vez que eu vi uma opção explodindo, indo de 1, 2 centavos para alguns reais foi em 99, quando teve a desvalorização cambial. No único dia a Vale subiu 50%, a Bolsa subiu numa sexta-feira, 13 de janeiro de 99, a Bolsa subiu 32%. Então, esse foi o primeiro momento que eu falei, caramba, existe uma coisa esquisita, que de vez em quando algo que está custando 1 centavo sobe 30, 40, 50 mil %. Depois vi isso acontecer mais algumas vezes, em 2003, 2004. Em 2004 fui visitar um investidor que era cliente da corretora que eu trabalhava e ele fazia esse tipo de estratégia, não comprando opções de 1 centavo, comprando opções que custassem entre 10 e 20 centavos. Eu entendi a estratégia, anotei, mas não operei. E aí quando houve a descoberta da Tupi, do pré-sal, em 2007, em novembro de 2007, o papel subiu de R$70 para R$90 em 2, 3 dias e explodiu. Eu estava dando um curso, né? Eu dava cursos, eu era sócio da Leandro Stormer, e aí falei, puxa, eu preciso pegar esse evento, esse tipo de ocorrência e criar um método para ele. Então, peguei aquilo que eu conhecia, entradas e saídas parciais, que era uma coisa que eu acreditava, conceito de entrando e saindo das posições aos poucos, o conceito
de risco, de exposição, e fui montando um setup, e aí comecei a operar com o próprio dinheiro próximo a 2008, e aí até hoje venho desenvolvendo e evoluindo. Essa versão da compra do pozinho que eu expliquei no nosso vídeo, na aula que tem disponível aí para quem quiser assistir, é uma versão, digamos, padrão, né? Um setup básico. O que eu faço hoje, eu sou gestor de investimentos e opero nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, com muitas opções, com estratégias complementares. A compra do pozinho é uma parte de tudo que a gente faz. Mas ela, isoladamente, é uma ótima estratégia, principalmente para quem gosta de sorte, de grandes variações, aposta na Mega Sena, porque como eu explico na aula, a parte de probabilidades, de risco, de chances, ela é muito favorável para quem faz a estratégia, é bem interessante. E assim, tem que, pessoal que está entendendo também, é uma estratégia que acaba despertando muita curiosidade do pessoal, principalmente quem está iniciando em opções, não conhece direito. Exato. Mas tem que ter em mente também que é uma estratégia arriscada, então é o que você sempre fala, né? Não colocar todo o dinheiro, colocar uma parte que não vai te fazer falta toda semana. Você vai explicar mais detalhado isso, mas você fala para comprar toda semana alguns contratos, né? E um dinheiro que não é o dinheiro do leite. Né? Exatamente. Então eu vou tentar explicar mais ou menos. A gente tem as opções que são contratos de direitos e obrigações. Principalmente as opções de compra, que são as que a gente usa para fazer essa estratégia, ou pelo menos aqui eu ensino nessa aula, nesse setup específico. Uma opção de compra te dá o direito de comprar Petro ou Vale ou Banco do Brasil a um determinado preço. Então, para ter um exemplo, a Vale hoje está custando R$ 14,88, nesse minuto R$ 14,88. Você tem uma opção, por exemplo, de Vale, que se chama Vale H93. Ela tem preço de exercício R$ 19,23. Então o papel está R$ 14,88 e ela é de R$ 19,23, então um pouco menos de R$ 5,00, R$ 4,5 sobre 14 dá mais ou menos uns 30% a 35%. Um pouco mais de 30%. O que significa? Significa que você vai comprar o direito de comprar Vale a R$ 19,23 e o papel está menos de 15 pau. Isso significa que você só vai ganhar dinheiro se o papel sair de 15 e passar de 19,23, que não é algo que acontece todo mês. É raro de acontecer. O papel subir em 10 dias úteis, que é o que a gente tem até o vencimento de 15 de agosto, mais de 30%, é algo raro, mas acontece. E acontece, ou aconteceu, porque a gente sempre olha no retrovisor, no passado, na série histórica, aconteceu pelo menos uma vez por ano nos últimos 6 ou 7 anos para Vale. Então, uma opção muito fora do dinheiro, que precisava que o papel subisse 30% a 40%, deu exercício. Quando você compra essa opção, ela está custando 2 centavos é o preço do comprador, oferta de compra, e 3 centavos a oferta de venda. Digamos que você conseguiu comprar essa opção por 2 centavos. Se o mercado nesses 10 dias subir rapidamente, por algum motivo econômico e a bolsa toda sobe, ou porque acharam ouro no escritório da Vale lá no Rio de Janeiro, ou alguma coisa muito boa aconteceu com a Vale, essa opção ela passa a estar dentro do dinheiro, ela entra no dinheiro, ela dá exercício e ela pode custar, digamos, mais que R$ 1 ou R$ 2. Se você compra uma coisa por 2 centavos e consegue vender por R$ 2, você tem um ganho de 100 vezes aquilo que você colocou. Mas lembrando, você tem que ter condições, planejamento, paciência, disciplina para aguentar no mínimo 2, 3 anos. Por quê? Porque a lei de Murphy é assim. Quando a gente começa, eu também comecei lá em 2008, só fui ganhar dinheiro em 2011, dinheiro para valer. Né? Teve mês que eu não fiz, que o mercado subiu. Então, a essência dessa estratégia não é um pensamento complexo ou muita inteligência. A base dessa estratégia é disciplina. É você repetir todo mês. Que a pessoa resolveu não ficar exposta por algum motivo, pode ser o mês que é o mês que vai subir e você vai ficar com o famoso dor de corno, né? O que a gente chama aqui no mercado. Então, como é que funciona a estratégia na prática? Essa é uma dúvida muito grande das pessoas. Acho que a maioria dos e-mails, mensagens, inbox ou mensagens no grupo fechado que a gente tem lá no Facebook dizem respeito à operacionalização. Quais contratos escolher, como entrar e como sair.
Então agora eu vou explicar um pouquinho. A entrada, ela começa a acontecer quando o vencimento anterior, então nós estamos no vencimento H. Quando o vencimento H acabar, nós vamos começar no I, tá certo? Então, logo, a sequência do H é o I. Então, logo Lembrando depois... que vence no dia 15. Exato. Logo depois do vencimento do H, nós já vamos olhar toda a grade de opções, todas as opções, e vamos escolher algumas opções de vencimento I e vamos começar a colocar algumas ofertas lá. Eu costumo dizer o seguinte, vamos imaginar que você tem R$300 todo mês e você vai gastar esse dinheiro todo mês nas opções do pozinho para que em algum vencimento isso dê exercício. A ideia é dividir esses R$300 em pelo menos 3 compras diferentes, 3 lotes. Por quê? Porque se no dia que vencer o AH eu for entrar no novo vencimento com todo o meu dinheiro, eu vou estar comprando opções que têm mais de 20 dias úteis. E opções, quanto mais tempo elas tiverem, mais caras elas são. Um seguro de 1 ano é muito mais caro que um seguro de 1 mês. Porque tem muito mais chance de roubarem o teu carro em 1 ano, de você bater o seu carro em 1 ano, do que em 1 mês. E é por isso que a gente vai dividir o dinheiro em 3 e vai fazer uma compra na primeira semana, faltando 20, 21 dias para vencer o vencimento de setembro. Depois, na semana seguinte, faltando 15, 16, 17 dias, compra mais 1/3 da grana, mais R$100. E na semana seguinte, compra mais a mesma volume financeiro em alguma opção. Eu costumo recomendar esse setup, é um setup de opções entre 1 e 2 centavos. Tá certo? Agora, muita gente começou a operar esse tipo de estratégia por conta da repercussão da sua matéria e do vídeo que a gente produziu. Então, de vez em quando tem a opção que era para estar custando 1 centavo e já está 2 ou 3. Já tá cara, né? Ou as pessoas compraram, elas não ficam caras por muito tempo, porque o mercado é relativamente eficiente. Quando uma opção está fora do preço com relação às outras, vai vir alguém institucional, alguém grande, vai vender essas opções e vai ajustar o preço. Então, assim, precisa fazer uma análise um pouco mais criteriosa, precisa olhar todos os strikes do vencimento e ver quais são de 1 ou 2 centavos e ver qual está mais adequado. Essa é a entrada. Então, as pessoas perguntam, por que entrar dividido? Por que não entra tudo de uma vez? Se você entrar tudo pertinho do vencimento lá em setembro, você corre o risco de, entre o período que venceu o H e o período... A probabilidade é ainda menor de uma ocorrência, né? Se você deixar muito para perto do vencimento de ocorrer algum evento extraordinário que mova, né, o papel. Então veja que durante um período, 1 ou 2 semanas, você vai estar comprado em apenas 1/3 do lote que você queria estar. Depois mais 1/3, depois mais 1/3. Mas se você comprar tudo no começo, você vai comprar opções muito caras. Digamos que, faltando 20 e poucos dias, você conseguiria comprar uma opção de R$21. Faltando 15 dias, você já conseguiria comprar uma de 20 ou 19. E faltando 10 dias, você já consegue comprar uma de 18 ou 17. É muito mais fácil uma de 18 ou 17 explodir do que uma de 21. E é por isso que a gente vai comprando aos poucos. Agora, como escolher? Eu vou mostrar para vocês agora 2 planilhas. Que depois até vou juntar as duas. Mas depois a gente vai disponibilizar também para o pessoal que está assistindo. Isso, essas planilhas estão disponíveis. A gente vai colocar um endereço, um link. E lembrando também, o Roxo vai começar um blog aqui no Infomoney. Isso. Vai escrever com uma periodicidade de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. E lá também dá para vocês se cadastrarem, colocar o e-mail e a gente vai mandar a planilha para quem tem interesse. A gente disponibiliza por lá ou aqui no chat também. Podem mandar o e-mail que a gente depois entra em contato e envia essas planilhas. Exato, são 2 planilhas. Uma planilha é uma planilha em que a gente vê a compra do pozinho. Ela serve para a gente fazer a estratégia. E a outra é para acompanhar o mercado. A que acompanha o mercado, ela tem um link. Você pode linkar num sistema da tua corretora. Então, você opera numa corretora X, numa corretora Y, a tua corretora Y tem um servidor RTD ou um DDE e ele disponibiliza, então você abre lá tua plataforma de negociação, abre a planilha e a planilha fica automaticamente sendo alimentada. Existem muitas ferramentas no mercado, InvestFlex, existe o Profit Chart, eu gosto da planilha, eu uso desde 2005, então se alguém me pergunta eu costumo usar, mas todas essas ferramentas são boas ferramentas, podem ser utilizadas. Conseguimos mostrar um pouco agora a minha tela, por favor? Olha lá, essa é a nossa planilha.
a planilha tem várias abas. Por enquanto, só tem opções de Petro e de Vale. Então, tem 4 abas para Petro e 4 abas para Vale. Algumas pessoas, acho que 1 ou 2 alunos principalmente, estão nos pedindo para olhar Banco do Brasil. Eu e o Márcio, que é o meu braço direito, nós vamos criar essas abas de Banco do Brasil, talvez BVMF, talvez Itaú, a gente vai pegar aí algumas opções líquidas também e vamos incluir. Não deu tempo de fazer isso na última semana, mas a gente vai incluir. Veja, nessas planilhas eu consigo olhar o preço do papel, as opções quanto estão, quais são os strikes, a volatilidade, ver que está tudo com erro, porque essa planilha não está linkada. Eu vou mostrar como é que linka daqui a pouquinho. Eu gostaria de mostrar para vocês essa aba que se chama Data. Por que essa aba Data? Porque a gente tem a paciência de ir lá, a cada 2 semanas mais ou menos, aí aqui tem a data de atualização, a última vez foi no dia 14/7, como não houve nenhum pagamento de dividendo, não preciso atualizar, e a gente atualiza todas as opções, até o último vencimento, todos os strikes em aberto. Então aqui você pode ver quais são as opções para escolher a compra do pozinho. Então se a Vale está 14 e pouco, você tem todas as opções de Vale aqui, ó. No dinheiro é essa daqui, 14,73, 14,98 é a Vale H42 e a Vale H48. E veja que depois do Vale tem um E, que é o quê? É a europeia. Quando ela é americana não tem nada escrito, quando ela é europeia tem um E na frente. Onde é que a gente busca isso? No site da Bovespa. Lá tem uma lista enorme, então sempre que você baixar a planilha você vai ter todos os vencimentos atualizados. E aí, ó, aquela que eu mostrei para vocês de R$19, tá bem para frente. 19,23, 19,20, ó. Tem H50 que é de 20,23, tem H12 que é de 19,48, tem H93 que é de 19,23, tem H90 que é de 18,73. Então vamos aproveitar que a gente está na Vale e vamos olhar lá no Profit Chart quais são as opções de Vale, essas que a gente já viu, e quais são os preços. Então eu peguei, incluí manualmente todas essas opções no Profit Chart para poder cotar, classifiquei por strike, trouxe o strike aqui para frente para a gente poder acompanhar o strike, e aí você tem, elas estão meio misturadas com Petro e Vale, mas não tem problema. Dá uma olhada, Vale, temos uma Vale de 3 centavos, ela é a Vale H90. Para essa semana você separou 3 a 4 de Vale e Petro. Exatamente, a gente separou pelo menos umas 3 opções de cada uma, para o pessoal acompanhar, e se quiser já fazer a compra, o pessoal que já está querendo operar logo já pode comprar. Então, a Vale H90 custa 2 centavos na compra, 3 na venda, o comprador é a 2 centavos. Vamos olhar o quadro de ofertas dela. Vale H90. Então, olha, tem 444 quilos comprando a 2 centavos, 6 compradores. Certamente parte deles são nossos alunos ou a nossa turma mesmo. E na venda tem só 11.200 opções a 3 centavos. O pessoal está tomando a 3 centavos, não está querendo aguardar para sair a 2 não. Se você quiser ver outra opção de Vale H que não esteja custando 3 centavos, nós temos a Vale H93. A Vale H93 tem um strike um pouquinho acima, um pouco mais alto, ao invés de ser 18,73, é 19,23, 50 centavos mais alto o strike. E as ofertas são 2 centavos na compra, 3 centavos na venda. Eu vou colocar aqui a Vale H93 para a gente ver. Então, tem 7 compradores a 2 centavos e tem 9 vendedores a 3 centavos. Perceba que ela é 50 centavos de strike mais alto, então ela teria que custar um pouco mais barato mesmo. Então, o preço de 2 centavos para ela é um preço interessante. Nós temos uma Vale H12, que é de 19,48, está 2 centavos com 3 centavos. Ela é de 19,48, então ela é de um strike mais alto ainda. Então, entre comprar a H93, que é de 19,23, e a H12, que é de 19,48, melhor a H93, o strike é mais baixo. Quanto mais baixo o strike, pelo mesmo preço, número de centavos que você paga, melhor.
E temos uma Vale H50, essa daqui está 1 centavo mesmo, saiu a 1 centavo a 1,47 e ela tem as ofertas 1 centavo com 2 centavos, Vale H50, vamos digitar. Fizeram uma pergunta, tem uma pergunta que foi feita lá no nosso grupo fechado de opções. Essa pergunta ela é sobre a diferença entre a Vale H71 e a Vale H50, que eu já vou falar. Comprador a 1 centavo, 48 compradores, 1.170.000 opções, então essa é a do game mesmo, né? Porque ela tem preço de exercício 20 e 23 e ela tá saindo a 1 centavo, e tem 10 vendedores, quase 500 quilos vendendo a 2 centavos. E a Vale H71, ela é de 21 e 23, é mais R$1 acima ainda, então é mais difícil ainda de dar exercício, e ela também é 1 centavo com 2. Então, entre comprar a H50 e a H71, melhor comprar a H50. Ela é R$1 de strike mais baixo. Mas esses dias, a H71 estava saindo mais caro que a H50. Por quê? Alguém que viu a estratégia, ouviu falar, não quis se dedicar a entender com calma a estratégia, comprou qualquer opção e não fez um bom negócio, né? Então, é muito importante se dedicar pelo menos um pouco no começo, algumas horas, para entender com calma essas estratégias. Não vai comprar as opções erradas, né? Mas olhar, tá uns 3 centavos, eu vou entrar, né? Às vezes não é o melhor momento. Exato, exato. Agora, voltando aqui para a nossa planilha, a gente tem as opções de Petro. Então, todas as opções H de Petro estão na planilha, todos os vencimentos estão aqui, e a gente vai começar lá pela Petro H89, mais ou menos, que é de R$16. Então, Petro H89 está aqui, está custando 4 centavos, as ofertas são vendedor a 5 centavos, comprador a 3 centavos, 3 com 5, isso aí. E o último negócio é 4. Se você colocar uma oferta comprando a 4, provavelmente você leva, porque está saindo no preço. Ela é de 18 e 23, porém, tem uma opção. Não, desculpa, gente. Isso aqui é Vale H89. Vamos ver a Petro H89. Vamos baixar um pouquinho. Ela é de R$16. Ela está aqui. Petro H89. 1 centavo com 2 centavos. Vamos colocar aqui. Petro H89. Veja bem. 1 centavo comprador. 52 compradores. Ela é a do game mesmo, né? Tem 2 milhões e tanto na compra e na venda tem 400 mil. Agora, nós vamos ver uma outra Petro mais fora da grana, que é a Petro H17. E aí, essas Petro daqui para frente, quanto mais fora do dinheiro, estão todas com o nome do strike certinho. Então, Petro H17 é de 17 mesmo, o que nos ajuda bem. Comprador de 1,7 kg a 1 e vendedor a 2 centavos de 1,360 kg. Entre comprar H17 e H89, melhor comprar H89, né? Ela é R$1 de strike mais dentro da grana ou menos fora. Só para o pessoal que está nos assistindo, se tiver qualquer dúvida depois com os contratos, a gente vai disponibilizar na matéria. A matéria está lá na home do site, no Breaking News. A gente vai depois colocar todos os contratos falados aqui, esses de 1 a 3 centavos, a gente vai deixar disponibilizado. Então, qualquer dúvida depois vai estar bem esclarecido ali na matéria. Exato. E é muito importante a gente entender um pouquinho do vocabulário. Não é um vocabulário tão inacessível assim. Eu conto que eu tinha dislexia, né? A primeira vez que eu cheguei numa reunião lá de pauta de mercado, o pessoal falou de delta, de gama, eu tinha, sei lá, 19 anos, falei, ferrou, né? Nunca vou aprender essas coisas. E acabei aprendendo. Então o vocabulário, ele é necessário. Ele não é o que vai te fazer ganhar o dinheiro, mas você precisa entender quando um analista disser dentro do dinheiro, fora do dinheiro, strike, preço de exercício, vencimento, tudo isso é necessário saber. Como a gente vem comentando que pode ser até uma alternativa a um negócio, a um plano B, ou a independência financeira, ao invés de você comprar uma franquia, você vai operar opções, você precisa se dedicar. Se você for comprar uma franquia, um carrinho de cachorro-quente, você vai precisar estudar, comprar, gastar o dinheiro, se dedicar. Do mesmo jeito aqui, então vai ser necessário estudar um pouquinho. Deixa eu continuar explicando um pouquinho da estratégia, porque a gente mostrou a entrada, mas assim, existe dúvida realmente operacional. Então o que você vai fazer?
Primeiro, agora você já sabe onde achar os strikes. Abriu a planilha lá, tem todos os strikes na ordem, vai no teu home broker e começa a achar essas opções pelo código. Do mesmo jeito que você digita Petro 4 e entra Petro 4, você vai digitar Petro H17, Petro H89, vai digitar Petro H18 e vai aparecer a opção e também você vai enxergar o quadro de oferta. Vendo o quadro de oferta, vendo que você consegue comprar 2, porque tem vendedor a 2, ou porque você quer colocar uma oferta a 1, você vai fazer uma compra igual você faz de ações. Você vai, abre a boleta F5, a boleta de compra, digita lá o código, coloca a quantidade, coloca o preço que você quer comprar. Se for a 1 centavo, você tem que colocar a oferta válida até o cancelamento ou válida por 15 dias, porque senão amanhã você vai ter que colocar a oferta de novo. Então você pode 20, 30 dias antes já colocar uma oferta para ficar bem posicionado. Isso é uma estratégia que funciona, é assim que funciona na verdade. E aí você vai colocar, olha, eu compro 20 quilos a 1 centavo, e aí na hora que você der Enter, vai perceber lá que custa R$200, na confirmação vai estar lá o valor financeiro, fala, não, é isso que eu quero gastar? É, R$200, dá Enter, foi. Legal. Se alguém decidir vender por você a 1 centavo, e você for o mais novo proprietário de 20 mil opções de Petro, ou de Vale H17, digamos, aí de Petro a 1 centavo, o que acontece é que você não vai conseguir vender essa opção por 1 centavo no mesmo mês. Tem gente que fala assim, Roxo, então eu vou fazer o pozinho. Aí eu vou comprar 20, 30 quilos lá, 10 quilos por semana. Se não for dar exercício, se tiver para virar pó, eu vou vender tudo a 1 centavo no último dia. Não vai conseguir. Na verdade, é um bilhete da Mega Sena. Você vai torrar os 100 reais. Não vai ter um comprador para tu. Não, e não vale a pena, porque normalmente nos últimos 2, 3 dias é quando acontece o rock and roll. Se você quer estar preparado para que a coisa exploda, você tem que estar desapegado desses 100, 200 reais. É um dinheiro que você vai perder. Agora, no dia que a gente conversou para a matéria, a primeira matéria que a gente fez, você comentou do hedge da alegria. Eu achei bem interessante sua estratégia de tentando se desfazer aos poucos. Né? Isso. Para explicar melhor a estratégia de saída, eu vou mostrar a outra planilha, que é a planilha do pozinho. Então, se puder mostrar aqui na tela, ela está até toda preenchida já. Essa planilha, ela serve para você controlar todas as entradas e saídas do pozinho. Com ela, você consegue entender certinho como é que é a estratégia. Então, você vai começar dizendo quantas mil opções você está comprado. Então, digamos que você comprou a preço médio de compra. Tudo que é amarelo você digita. Tudo que é amarelo é espaço para você digitar ou mudar. Então você comprou um preço médio de 2 centavos, 20 quilos, tá? Por quê? Comprou 10 quilos a 2 centavos, mais 10 quilos a 2 centavos, você comprou 20 quilos a uma média de 2 centavos. Então você está comprado no financeiro de R$400, está lá a planilha. Depois, você tem o status, que é o quê? É o quanto você já vendeu. Então se você não vendeu nada, você está comprado em tudo, você está aqui, ó. Você está comprado em tudo e você tem 20 quilos e a quantidade que você tem para vender, você vai vender a 3 quilos ao preço de venda 5 centavos. Por quê? Porque eu defini que eu quero fazer a minha primeira venda a 5 centavos. No setup, na aula que eu dei, aquela aula que foi gravada, eu sugiro que as pessoas façam a estratégia fazendo a primeira venda a 10 centavos. Então é isso que eu estou pondo aqui. Além disso, eu sugiro que você faça uma venda de apenas 10% do seu lote a cada vez que você vende. É o tal do hedge da alegria que eu vou explicar agora. E além disso, o multiplicador, que é a cada quantas vezes a opção tem que subir para você vender, eu estou usando 2. Então esse é o setup da palestra, do curso, esse é que eu ensino normalmente. O que é o hedge da alegria? O hedge da alegria é perceber que se eu tenho alguma coisa que está custando 1 centavo, se ela explodiu, se ela foi para 5, 10 centavos, a melhor coisa que eu posso fazer é vender pelo menos um pouco. Por quê? Porque senão ela volta para 1 centavo, eu falo, putz, perdi uma baita oportunidade. Mas como eu quero ganhar dinheiro, vender ela a 2, 3, 4 reais, é assim que eu vou ganhar bastante grana, eu não posso vender tudo. Então, eu vou descascar a posição como se fosse uma cebola. Cada vez que o preço da opção subir bastante, eu vendo um pedaço do que eu tenho, um pedaço do meu saldo. Então, eu vou explicar.
comprei lá os 20 quilos a 2 centavos, eu vou colocar minha primeira venda a 10 centavos por uma quantidade de 2 quilos. Por quê? Porque 2 quilos é 10% do que eu tenho, que é 20 quilos. Então eu vou vender 10% a 10 centavos, que é a primeira venda. E aí, se eu vender 2 quilos a 10 centavos, eu coloco R$200 no bolso. Como eu gastei R$400 para fazer a estratégia, se a opção for para esse preço, eu já pelo menos tenho de volta um pedaço da grana que eu gastei. Depois, se a opção chegar a 20 centavos, que é dobrar dos 10 centavos que eu fiz a minha primeira venda, eu vendo mais 10%. Mas não é 10% daquilo que eu tenho. É sempre daquilo que eu tinha. Não é 10% do que eu tinha, do que eu comprei. Não é 10% dos 20 quilos. É do que sobrou. Então, se eu tinha 20 e vendi 2 quilos, sobrou 18, eu vou vender 1,8 kg. Então, vou vender mais 10% dos 18 quilos que sobrou, 1,8 kg a 20 centavos. E aí, eu vou colocar no bolso mais R$360. Então, o máximo de R$560 é o que eu ganho, já está aqui na planilha, ela faz todas as contas. Eu gastei 400, eu vou ter um lucro real de R$160. Se eu conseguir vender até o quinto status, quer dizer, ela for duplicando até eu chegar a 5 vendas, a minha última venda vai ser a R$1,60. Essa opção vai dar exercício e eu vou ganhar R$4.000 de lucro. Caramba, Roxo, que legal. E se ela realmente explodir? Se resolverem de uma hora para outra privatizarem a Petrobras, resolverem de uma hora para outra descobrirem uma reserva gigante de ouro da Vale lá em Carajás e ela vai para R$30. Eu vou vender 10 vezes até, digamos, R$50, um chute aqui, mas preço de venda dessa opção. E aí eu ganharia R$90.000, né? Porque eu fiz 10 vendas, né? E aí eu teria um ganho nessa magnitude. Então isso que é interessante, é que a planilha, para quem quer entender o operacional dela, ela está pronta. É só baixar, acho que pode voltar até para mim aqui, é só baixar a planilha e entender a técnica. E você consegue ter uma disciplina na operação, você vai seguindo exatamente os passos, você comentou, aconselha, né, e você consegue ter uma disciplina maior usando a planilha, né? Exato. Então qual que é a ideia? A ideia é, começou a comprar, já tem alguma posição, já vê a venda, já coloca uma oferta de venda lá 10 centavos por um pedaço do que você comprou, coloca uma nova oferta numa outra opção que tem o strike um pouco mais baixo para você comprar, o segundo lote um pouco melhor. Então, você vai só operar 3 vezes, mas o manejo é relativamente trabalhoso. Todo dia você vai olhar os strikes, você vai ver se já comprou alguma coisa, vai colocar uma oferta de venda, dá um trabalhinho. É um trabalho pequeno, não tem que fazer previsão, não tem que estopar, não tem nenhum problema emocional muito grande de você ter que decidir alguma coisa muito importante no calor, porque aqui já está tudo pré-definido, mas tem a disciplina, porque vai ter mês que você não vai querer fazer, vai ter mês que vai a 50 centavos, você vai querer sair de tudo porque não, vai voltar e eu vou perder o dinheiro, e você vai ver ela indo a R$2, R$3, você vai ficar chateado, já aconteceu isso comigo, então ou não é tão se você fácil. ganha logo de cara também, você pode se empolgar e querer gastar um pouco mais do que deve, Isso. Que não é aconselhado. Exato. Ô, Roxo, tem muito assunto pra gente tratar, só que o tempo tá se esgotando e a gente quer fazer um segundo bloco para responder algumas perguntas. O Roxo trouxe algumas perguntas do grupo que você tem, né? Exato. E também a gente vai fazer esse intervalo para dar tempo de quem está no chat acompanhando ao vivo poder também lançar alguma pergunta, se tem alguma dúvida sobre a estratégia ou sobre opções e quer fazer, essa é a hora, a gente vai dar um intervalo, coisa de 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas e, bom, aí na semana que vem o Roxo volta com muito mais assunto. Exato. Mas a gente vai fazer uma pausa de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouquinho.